Muito bom. Pode sentar. Tem gente que eu não via desde o ano passado, estou vendo agora, né? Sejam bem-vindos. Hoje pela manhã eu estava dando um feliz ano novo para um bocado de gente que está voltando das férias. Aí alguém me repreendeu. Eu disse, pastor, nós já estamos aí quase no final do ano, o senhor está dando ano novo. O ano começou agora, mas a gente pensa que já chegou lá. E eu queria dizer que é muito bom rever você que estava em férias, em viagem. Nós começamos a pregar uma série de mensagens à noite, intitulada Sabedoria para Viver, enfrentando com Deus os conflitos da vida. E os conflitos da vida, geralmente, eles são classificados, mas nós estamos fazendo uma abordagem daqueles conflitos que a gente, de vez em quando, não percebe e não consegue sequer chamá-lo pelo nome, mas eles são os conflitos que nos levam a tomar uma decisão errada, nos leva a decidir, pensar, sentir equivocadamente, e aí a gente acaba colhendo situações difíceis. Esse título dessa série de mensagens, Sabedoria para Viver, enfrentando os conflitos com Deus, é um chamado para um relacionamento mais profundo com Deus. É um chamado para um relacionamento mais íntimo com Deus, onde as distrações digitais, as pressões profissionais, parecem mexer com a gente, gerando situações complicadas a cada momento. Nós vamos precisar, sim, de sabedoria para viver nesse tempo, senão a gente vai colher situações difíceis. No domingo retrasado, falamos sobre a necessidade de equilibrar prioridades em um mundo agitado. Escolha, prioridade. Então, muita gente não faz ideia de que as prioridades se constituem aí um dos desafios do nosso tempo. Eu preciso escolher o que priorizar. Eu preciso escolher o que eu vou abrir mão, vou deixar para lá. Então, nós percebemos exatamente os desafios, como o cuidado com as distrações é necessário, é urgente. Nós somos desafiados a priorizar o reino de Deus, até mesmo porque é uma promessa bíblica, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Domingo passado, falamos sobre a necessidade de renovar a mente e o espírito em tempos de estresse. O estresse parece ser uma coisa tão distante de nós. Essa semana, uma esposa mandou para mim uma mensagem: pastor, ore por nós, estamos no hospital. Fulano está sentindo dores. E a gente já sabia o que era: estresse elevadíssimo, pressão. Só que a gente vive em um mundo tão corrido que a gente não imagina que isso interfere, inclusive, nas questões físicas. Então, precisamos reconhecer os sinais dos estresses, precisamos reconhecer os sinais emocionais de isolamento. Toda vez que alguém começa a se isolar, pode ter certeza que tem perigo ali. Eu costumo dizer sempre aos pastores isolados são pastores em perigo. Crente isolado da mesma forma. Crente isolado é crente em perigo. Nós fomos feitos para vivermos em comunhão. Precisamos reconhecer os sinais da exaustão. Tem muita gente que não consegue admitir que precisa de tempo para dormir, para descansar. Nós vimos domingo passado como Deus ofereceu ali para Elias aquele tempo de sono reparador. Tem gente que perdeu a perspectiva, então nós temos que aceitar esse cuidado de Deus. Se você perdeu essas duas mensagens, assista lá, está no canal do YouTube. Vale a pena você perceber e ter um encontro com a voz suave de Jesus. Hoje nós vamos falar
sobre fortalecendo relacionamentos em um mundo fragmentado. Então, a gente precisa perceber que os relacionamentos nunca tiveram tão frágeis, tão vulneráveis. A gente está próximo ao mesmo tempo que a gente está distante. A gente troca mensagem de WhatsApp e parece estarmos tão próximos uns dos outros, mas a gente não tem tempo de qualidade, de diálogo, de convivência. E eu quero ler com vocês parte de uma história que encontra-se em Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 18. Esse texto é um texto muito curioso, porque quase sempre nos contextos familiares há divergência, há fragilidade relacional. Gênesis 13 diz assim. A gente conhece Gênesis 12, quando Deus falou para Abraão: sai da sua terra e da sua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Capítulo 13, ele cumpre essa ordem de Deus, dizendo: Abraão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló, e com tudo o que possuíam. Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram para a sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente. Ele já tinha estado ali. Essa expressão é para mim muito forte. Quando eu volto em um lugar que não me é comum, mas eu já estive aqui. Eu já estive aqui e alguma coisa neste lugar que eu já estive marcou a minha vida. E às vezes as pessoas perguntam: você conhece tal cidade? Eu disse: não. Aí quando ele começa a falar, eu disse: eu já estive lá. E algo marcou a minha vida. Então ele havia acampado anteriormente ali, em Betel. E onde Abraão havia construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos e ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. A escassez de alimento que existe hoje no mundo já existia naquela época. Nós vivemos hoje em um dos estados que é referência para o Brasil, celeiro do Brasil, estado produtor de tudo que você possa imaginar. Chegando de carro para o Paraná, antes de ontem, um outdoor enorme: bem-vindo ao Paraná, o supermercado do mundo. Já viu esse cartaz? E tudo que nós precisamos, nós temos aqui: soja, trigo, milho, café, queijo. Queijo. O queijo vem de onde? Vem do leite. O leite vem de onde? Da vaca. Paranaense. Carne, suíno, aves, cana, até cana aqui tem, gente. É um estado maravilhoso, mas nesse contexto aqui de Ló, já havia pobreza, já havia falta de alimento. A gente não entende quando a gente ouve de vez em quando que há fome no mundo e que muitos passam por privações e fome no mundo. A gente pensa que não tem nada a ver conosco, mas aqui nas fronteiras da cidade de Curitiba, você vai encontrar pessoas aqui dentro do município de Curitiba que passam fome. Eu conheço aqui. Então, para nós que vivemos nesse contexto, pensar em um momento em que os recursos da terra
não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló. É esquisito, mas aqui a gente está falando de Abraão e Ló e toda a sua casa. Abraão, sua esposa, Ló, sua esposa, seus filhos, os criados, os gados, os animais. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os fariseus também viviam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. E os conflitos mais difíceis hoje acontecem dentro das famílias, dos parentes próximos. Irmão bronqueado com irmão. Sogra bronqueado com nora. Aqui na Lindóia não tem isso, não. Tem, não. Eu não conheço nenhuma sogra aqui bronqueada com nora. Sogra que trata o genro assim. Tem uma sogra aqui que bajula tanto o genro, que esse genro, coitado, não pode nem sair da linha. Porque a sogra cuida bem. E a filha fica com ciúme? Ela cuida melhor do meu marido do que de mim. Eu falei, claro, minha filha. Foi ele que levou você e está cuidando de você. Aí, nós estamos falando de família, e é no seio da família que há uma situação complicada. Não pode haver conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Olha que postura legal de Abraão. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos, porque é melhor brigar do que ficar aqui em conflito. Aliás, vocês estão ligadíssimos. Mas precisou esperar eu reagir negativamente ao que eu falei. Fiquem ligados aí, me ajudem. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ah, como a gente tem uma dificuldade. Isso aqui é o seu. Não, mas eu quero aquela parte. Não, essa aqui é minha. Ló olhou demoradamente para planícies férteis do vale do Jordão. Às vezes nossos olhos são gulosos. A gente quer o melhor em detrimento do outro. O pior para o outro, o melhor para mim. Mas Deus honra quem tem o coração no lugar certo. Olha o que diz o texto. Na direção de Zoar havia as planícies férteis do Jordão, e Ló olhou demoradamente para lá. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Assim, Abraão continuou na terra de Canaã, e já não havia, eu fiquei pensando isso, já não havia recursos para os dois rebanhos, e ele continuou naquele lugar que todo mundo tinha comido tudo, que não havia recurso. E isso me traz um ensinamento maravilhoso. Quando temos Deus, ainda que não tenha recurso, Deus providencia todo o suprimento necessário. Precisa acreditar nisso, confiar nisso. E Ló mudou suas tendas para um lugar próximo a Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. A gente conhece a história de Sodoma e Gomorra. Ló foi para lá e quase sempre o que parece bonito, o que parece melhor. Olha o que diz o texto. O povo dessa região, porém,
era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. E aqui um cuidado. Quem vive pecando contra o Senhor, cuidado. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe, até onde a sua vista alcançar. Olhe em todas as direções, olhe do norte ao sul, do leste ao oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. E eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mene. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Interessante que naquela época não tinha templo, naquela época não tinha igreja, naquela época não tinha um ambiente onde você podia vir apresentar ao Senhor sua vida e ainda não podia consagrar ao Senhor os seus motivos de oração. Você tinha que fazer o seu templo. Erigia um altar e naquele altar consagrava e cultuava ao Senhor. Ele já tinha feito isso lá atrás, faz de novo quando chega em Betel, e agora ele faz de novo, e às vezes a gente acha que de novo orar a Deus sobre isso, eu não devo fazer, mas Deus quer que a gente busque o tempo todo de novo em oração a sua presença. Esse relato de Abraão e Ló nos apresenta um dos primeiros casos documentados de resolução de conflitos na história bíblica. Primeiro caso de resolução de conflitos na história bíblica e registrado, provavelmente, um dos primeiros casos de resolução de conflitos da humanidade. Havia um ambiente socioeconômico diferente do nosso. A sociedade daquela época não era industrial, não era como nós estamos acostumados a ver. Era uma sociedade pastoril, antiga, onde terra e rebanho era símbolo de riqueza e poder. Eu estava lá em Campo Grande, a gente foi para uma propriedade, e quando a gente chegou na região, eu margeei uma fazenda. E o gado daquela fazenda era diferenciado. E eu estava com 3 pastores comigo e falei, gente, que gado bonito é esse? Que coisa é essa? E lá tem muita, no Mato Grosso do Sul tem muita fazenda. Aí ele disse, pastor, essa aí é a fazenda de... Aí deu o nome da mulher. Poderosa. Senadora. Dona de mais de 6 fazendas no Mato Grosso. O gado daquela mulher é diferenciado. Cada touro. A cultura daquela época era uma cultura pastoril, cultura de pastores, rebanho, pasto verdejante, etc. E era símbolo de riqueza e poder. Se hoje, no século XXI, você vê um gado diferenciado, você percebe que o proprietário tem muito dinheiro. Imagine naquela época. As estruturas familiares daquela época havia um sistema patriarcal, com forte ênfase nos laços familiares. Quem é você? Eu sou filho de fulano, neto de Beltrano. Hoje a gente não tem muito isso. Quem é você? Eu sou Ilquias. O que é que você faz? Trabalho em tal lugar. Naquela época, ninguém queria saber o seu nome. Você é de que linhagem? Você é filho de quem? Qual a sua? Então, a estrutura familiar é um sistema patriarcal. Nós vivemos hoje em um tempo de relacionamentos frágeis, onde o individualismo
e a fragmentação social minam a convivência. E a gente convive muito pouco. A história de Abraão e Ló, em Gênesis 13, nos oferece princípios preciosos para fortalecer laços, que vão nos ajudar a enfrentar conflitos e cultivar paz nesse mundo dividido. Falar em mundo dividido, a gente vive ainda resquício de uma polarização dos nós contra eles. E esse negócio que dominou o mundo e tem dominado o mundo, e no período eleitoral isso se torna mais forte ainda. Então eu queria fazer alguns destaques aqui. O primeiro é que existe um conflito na família, como na maioria das famílias há um conflito. Eu me lembro que tem pais e mães que ficam morrendo quando um filho não se dá com outro filho. E quando os dois chegam juntos é um problema. Então, o conflito que estabelece aqui em Gênesis é quando a prosperidade fragmenta relacionamentos. Os recursos da terra, porque eles eram muito ricos. Isso dificulta a relação pacífica. Esse texto mostra que nem sempre os problemas surgem da escassez, da falta, mas muitas vezes os problemas eles vêm a partir do excesso, do excedente. Quando fulano não tinha nada, ele era mais humilde. Já ouviu essa palavra? Estava sempre aqui. Sentava aqui, comia o meu frango ao molho. Esse ano ainda não comi. Ah, fulano gostava de comer o cuscuz com ovo. Cadê ela? Agora que cresceu, está rico, eu não sei o quê. Quando chega aqui, eu preciso sair, não sei o quê. Cheio de elementos de vaidade, de orgulho, de altivez. Alguns se sentem melhores do que os outros. Então, os recursos da terra eram escassos porque eles cresceram demais. Então, nós temos aqui um problema. E a gente vai ter um problema porque ficaram ricos. Ah, quando era pobre era tão bom. Você já foi na casa de alguém que aí você chega de visita, aí dorme no sofá, na sala, no corredor. É aquela festa. Hoje não vai mais. Tem uns e outros que eu conheço que vai dormir aonde? Eu vou para um hotel. Não, filho, dorme aqui. Tem alguns que cedem a cama, porque o cara é tão enjoado. Por que está olhando para mim assim? Não julgueis. Tem gente que não vai mais àquela casa da mamãe que todo mundo se reunia, filho, nora, netos, era aquela festa. Não há mais, porque cresceram, enriqueceram, melhoraram de vida. A prosperidade de Abraão e de Ló gerou tensão. E gerou uma disputa entre seus servos, entre os seus pastores. E aqui há alguns elementos de conflito. Primeiro, tensão da abundância, tem muita coisa que eu não sei nem o que fazer com isso. A prosperidade trouxe desafios inesperados. Às vezes, aquilo que parece bênção pode se tornar um teste de caráter. Tem gente que não sabe viver com muito. Por isso que Jesus vai dizendo que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Agora, aquele que não é fiel no pouco, sobre o muito também vai continuar sendo infiel. Tem gente que não sabe poupar, por exemplo. Tudo que ele ganha, ele gasta. Ah, se eu ganhasse melhor, e ele tem aumento, continua gastando do que ganha. E quem não aprendeu a poupar ganhando pouco, não vai aprender a poupar ganhando muito. Timothy Keller disse o seguinte, esse texto exemplifica como a abundância material pode, paradoxalmente, gerar escassez relacional. A abundância material pode gerar escassez relacional. Havia uma tensão porque tinha muito.
Os recursos eram escassos, a terra não suportava ambos daquele jeito. Havia um conflito interno, as disputas entre os servos refletem a falta de unidade. E aí eu queria trazer isso para perto de você, para perto de mim. Examine como o sucesso tem afetado os seus relacionamentos. As conquistas, os ganhos. Como é que isso tem afetado os seus relacionamentos? As vitórias. Pergunte-se, minha busca por recursos materiais ou por títulos está custando minhas conexões mais valiosas? Tem gente que começa a explorar crescimento, conquistas, e com isso se distancia das pessoas. Você tem cultivado cooperação ou você está competindo? Já viu aquela pessoa que compete com o outro? O outro nem sabe que fulano está competindo comigo. Se ele troca de carro, também vou trocar. Se ele comprou uma tela nova, eu também vou comprar. Aquele pessoal, eu ia usar um termo inapropriado, Filibaldo. Ele dizia, aquele pessoal besta, não vou não. Que troca de equipamento. E aí começa a se exibir com equipamento novo. Eu vou falar, pessoal besta, aqui não tem não. Talvez lá na internet, aqui não. Aí troca de equipamento e mostra para todo mundo para mostrar que é da última geração. E alguns perguntam, qual é a marca do seu? Eu falei, a marca que eu amo. Você gosta sempre desse negócio xing-ling. Mas há uma competição, tem gente competindo comigo e eu não estou nem aí. Não estou nem aí com a marca, com o estilo, com a... Marca de roupa? Não é marca não, né? É com a grife. Estou nem aí. Eu compro a coisa barata e boa. Que marca é? Barata e boa. Bebê. Bebê, barata e boa. Mas tem competições, muitas vezes, no seio familiar, e tem gente competindo. Aí Abraão toma uma iniciativa. E essa iniciativa de Abraão, ele escolhe a paz em meio ao conflito. E aqui há algo interessante. Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Diante dessa tensão, Abraão demonstra sabedoria e coragem ao priorizar a paz sobre a vantagem pessoal. Eu não quero tirar vantagem sobre você, eu quero estar em paz com você. Eu já percebi que alguns conflitos familiares se dão no campo das ideias. Eu quero mostrar que eu estava certo. Eu fui cortar o cabelo a semana passada em um negócio e estava lá 2 caras brigando por causa do título de time de futebol. E eu assistindo aquele negócio e os 2 gaúchos. 2 gaúchos quando se encontram, gente, é um negócio sério. Porque um torce pelo Grêmio e o outro pelo Colorado. Estabeleceu-se o conflito. Não, porque você agora está desclassificando, está jogando a gente no lixo só porque a gente rebaixou. E eu ouvindo aquela conversa lá, o cara que ia cortar meu cabelo depois. Eu fingindo que não estava ouvindo, estava aqui preparando o sermão, ouvindo tudo. Aí, de repente, aí eu ouço uma conversa. Os 2 torcem pelo mesmo time no Paraná. O melhor time do Paraná. O time que não rivaliza, o time que não fica brigando, que não quebra nada. O time que é comunhão, junção de vários times. Um time que prefere deixar o outro ganhar do que ele. Esse é o time de crente, todo crente devia torcer por esse time. Aí disseram, não, a torcida desse time é uma Kombi. Falei, só se for lá. Porque aqui, só na minha igreja, nós temos mais de 30 paranistas na minha igreja. Que Kombi grande é essa? Aí eu estou vendo os 2 batendo boca por causa de time lá no Rio Grande do Sul. Quando eu pego, os 2 são paranistas. Falei, gente, eu sou paranista também.
Ia ter o jogo do Paraná naquele dia, sábado à tarde, né, o jogo do Paraná, e nós conseguimos fazer o bem. Entregamos de 1-0. Mas às vezes nós queremos, no meio da família, a gente rivaliza, cria uma rivalidade por causa da ideia. Não, eu não disse para você que isso aconteceu no ano tal. Às vezes a gente começa a brigar por coisas que não faz sentido. Não, porque foi tal. Então tá bom, foi tal coisa. A pessoa até estranha, porque ele sempre brigou por opinião, agora está entregando as opiniões todas. Não, porque naquele dia eu me lembro que foi no final de tarde. Não, não foi de tarde, foi de manhã. Então tá bom, foi no final da manhã. Acabou, gente. Agora começa a brigar entre família por causa de lembrança. Então, é isso que a gente vai perceber aqui, que ele nos ensina, Abraão nos ensina, que ele abre mão. Você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não dá para a gente ficar brigando. Então, esse negócio de briga no meio da família acabou. Diante da tensão, Abraão demonstra sabedoria, coragem. Tem que ter muita coragem para abrir mão das suas ideias, das suas opiniões. A gente briga por política, briga por ideologia, briga por time, briga por religião. John Walter, especialista no Antigo Testamento, disse: a decisão de Abraão reflete uma sabedoria que transcende a sua época. E eu diria que transcende, inclusive, a nossa época. A sabedoria de Abraão denuncia a pobreza do nosso tempo. Ah, que coisa linda isso aí. É Joaquim o nome dele, né? É Davi? Ô Davi, tudo bem aí, Davi? Ele está bem concentrado. Mas ele, pelo jeito, é palmeirense, a camisa verde dele. Ó. Isso, vamos tirar a camisa. Quais são os passos que Abraão dá que a gente precisa aprender? Primeiro, Abraão reconhece que tem um problema ali. Passos que a gente precisa dar para que a gente escolha viver em paz. Admita que tem um problema, reconheça que tem um problema, enfrente o conflito com maturidade, sem ignorar, reconheça que tem um conflito, que tem um problema. Segundo passo, promova o diálogo. Converse sobre o assunto, proponha uma conversa pacífica, abrindo espaço para a solução. Os nossos pastores estão conflitando. A gente precisa separar, não há alimento para todos esses rebanhos aqui. Então a gente precisa se distanciar um pouco mais. Outro passo que ele dá, ele age com generosidade. Coloca Ló à frente, oferecendo a primeira escolha. Abraão valoriza o relacionamento acima do território, um reflexo de sua confiança em Deus. É melhor estar bem com você, então você escolhe esse daqui ou aquele lá. O que você escolher está bom para mim. E os conflitos nas famílias acabam muitas vezes por causa dessa escolha. O último a escolher fica com o pior. Se a gente pudesse aplicar o princípio, vou deixar o melhor para quem vem depois de mim. Sabe aquele pedaço de pizza que sorri para você? Ele sorriu para você, todo mundo sorriu para ele. Aí você vai ser o primeiro a pegar e pega ele. Que egoísmo. Se eu vou ser a pegar, eu vou pegar o pior pedaço de pizza. E o pior sabor. Agora tem um problema com pizza, viu? Tem gente que, tem as pessoas aqui na igreja que escolhem um tipo de pizza e depois não comem. Eu tenho chateação com esse tipo de pessoa. Quais os sabores que você quer? Eu quero frango com catupiry. Você vai comer? Boa. Mas não come. Aí sobra, sempre frango com catupiry sobra. Calabresa ninguém pede, e é a primeira que acaba. E às vezes nós somos o primeiro a pegar e pegamos o melhor, deixamos o pior para o outro.
a lição que a gente vai aprender hoje aqui demonstra exatamente o oposto disso. Quando você prioriza, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, essa é a proposta. Então, você e eu precisamos identificar conflitos atuais que nós estamos relacionados. Qual a iniciativa que você precisa tomar para diminuir os conflitos? Precisamos estar dispostos a abrir mão de vantagem por algo maior. O que é maior? A paz. Eu vou receber hoje na minha casa um parente que é de uma religião diferente da minha. Eu não vou tocar em assunto de religião. Vou receber com uma alegria, você está bem, como é que está a sua família, os estudos, não sei o quê. E a igreja? A igreja está bem, está tudo bem. Não, porque eu não vou discutir isso, gente, porque dá confusão. Aí tem gente que não sabe falar de outra coisa. É complicado. Agora, há aqui alguns princípios teológicos para relacionamentos fortes. Eu acho que nós aprendemos aqui. Esses princípios, eles têm tudo a ver com o que Paulo vai dizer alguns anos depois, em Romanos 12, 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É difícil ter paz com alguém que a gente não gosta. E olha, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo. Nós somos obrigados a amar. É diferente. Eu não gosto. Esse jeito desse cara é um jeito chato, pegajoso. Eu falei pegajento. Pegajoso e nojento. Acho que eu queria... O cara fica em cima de mim. Já conversou com aquela pessoa que fica em cima de você, cuspindo em você, você dá um passo para trás e ela dá outro para frente. Você dá outro para trás, ele dá outro para frente. Gente, é complicado. É difícil isso. Não é fácil, não. Mas a Bíblia diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu tenho que estar em paz. Não gosto do jeito dele. Toda vez que o time dele ganha, ele fica insuportável. Quando ele chega, tudo dele é o melhor. A roupa dele é o melhor, o equipamento dele é o melhor. Tudo que ele faz é o que dá certo. Já conhece gente assim? Não vou nem olhar, que tem alguns aqui na igreja que eu sei que são assim. São pessoas difíceis, eu não gosto desse jeito, mas eu preciso estar em paz com essas pessoas. No que depender de vós, tende paz com todos. Abraão não esperou que Ló tomasse a iniciativa, ele agiu primeiro. Olha o Davizinho entrando aí, ó. Uma criança desse tamanho domina um homem desse tamanho. Davi e Golias, é verdade. Gente, a grandeza de Abraão não está em sua riqueza, mas em sua capacidade de priorizar relacionamentos sobre recursos. A grandeza de Abraão não está em sua riqueza, mas em sua capacidade de priorizar relacionamentos sobre recursos. Esse princípio da iniciativa, tome você a iniciativa. Ele foi a Ló e propôs a Ló. Segundo ponto, o princípio da confiança. Ele confiou em quem? Em Deus. Eu vou perder aqui, mas maior é Deus. Provérbios 3, 5, 7 diz assim, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Eu vou perder aqui, mas Deus vai me abençoar ali. Confiança em Deus. Tem gente que confia no recurso, o primeiro que está aqui, e briga pelo recurso. Eu vou para a parte mais bonita, aquela planície ali, onde tem água, onde o povo está junto ali, eu vou para lá, ali é melhor. O outro diz, eu vou para qualquer lugar para a gente viver em paz.
mas eu confio que Deus vai me abençoar, e Deus o abençoou. Abraão abriu mão do melhor terreno, confiando na provisão de Deus. Quem confia em Deus pode abrir mão do melhor aparente, porque sabe que o melhor real vem de Deus. Quem confia em Deus pode abrir mão do melhor aparente, porque sabe que o melhor real vem de Deus. E eu vou até perder, mas vem de Deus a resposta. Nosso desafio hoje é confiarmos em Deus, mesmo quando parece que nós estamos perdendo. Nós devemos nos lembrar que é Deus que provê. Deus vai além daquilo que a gente imagina. Não deixe o medo ditar as suas escolhas. Tem muita gente que tem escolhido pelo medo. Terceiro lugar, construindo pontes em um mundo dividido. Esse é o desafio nosso atual. Um tempo em que a gente vive com o individualismo exacerbado, a cultura da valorização do eu acima do nós. Falta de diálogo autêntico, comunicação superficial e polarização afastam as pessoas. Competição constante, a busca pelo sucesso, às vezes desgasta os laços mais importantes. E aqui nós temos algumas estratégias práticas para a gente colocar em nosso viver. Busque diálogo sincero. Reserve tempo para conversar honesta e respeitosamente. Se não há espaço para a honestidade, essa conversa tem que ser resumida. Se eu não posso falar o que penso, se eu não posso falar o que creio, se eu não posso falar o que eu sinto, olha, está difícil de dialogar aqui, viu? Vamos mudar de assunto? Mas quando há espaço, posso ser sincero? Pode. Agora, cuidado, que tem muita gente que nesse negócio de ser sincero é grosseiro. Eu conheço gente que é sincero. Eu me lembro aqui na igreja tinha uma menina maravilhosa. Pense em um amor de pessoa. Não sei se Larissa lembra dela. Lucinha. Um amor de pessoa, né? Gente, um amor de pessoa, contava de bom humor. Quando essa menina ficava de mau humor, ela quebrava tudo. Conheceu, Nilson? Precisava conhecer. Precisava conhecer. E ela cozinhava para todo mundo aqui. Né? Os jovens que moravam longe, os filhos da Beth, moravam lá no fim do mundo, não tinham o que comer. Rogério e Jacó. Ricardo, Renato, tadinhos, moravam lá no fim do mundo também. Eles vinham para a igreja na sexta-feira e dormiam aqui. Sexta, sábado, domingo, segunda-feira iam para trabalhar. E a Lucinha, com aquele jeitão dela, cozinhava para eles tudo. Mas pensei em uma mulher braba. E quando ela perdia a cabeça, gritava e xingava e era grosseira. E eu estava chegando para cá, eu era pastor de jovens. Vejo a Lucinha dando piti. Eu falei, que é isso, menina? Comigo é assim, tem que me amar do meu jeito. Falei, puxa vida. Aí eu virei pastor. Quando eu virei pastor... Aí ela deu um piti. Quando ela deu um piti, eu falei, que é isso, menina? Eu já falei, você não precisa ser grosseira com as pessoas, não. As pessoas têm a obrigação de te respeitar, mas você não tem direito de ser grosseira com as pessoas. Então você precisa ser educada. Rapaz, falei tão duro com aquela mulher que eu pensei que ela nunca mais ia pisar aqui na igreja. Uma das coisas mais gostosas que eu ouvi... Você conheceu, Lana? As coisas mais gostosas que eu ouvi foi quando ela voltou para o Rio de Janeiro. Ela marcou um gabinete assim, pastor, nunca mude o seu jeito de ser, porque o senhor fala as verdades e às vezes nós não gostamos de ouvir. Mas como foi bom para mim ouvir algumas verdades. Mas a gente gosta de falar com pessoas que não nos coloquem no lugar que a gente precisa ficar. Mas tem que saber colocar, viu? Com sabedoria, com educação, com firmeza. Não com grosseria, com desrespeito. Buscar um diálogo sincero. Sinceridade não é grosseria.
Pratique a escuta ativa. Ouça com intenção de entender, não apenas de responder. Eu perguntei para a irmã, como é o nome do seu marido? Ela disse, Mário, mas eu não guardei. Por que eu não guardei? Porque eu perguntei que eu queria orar por ele, mas não tinha intenção de ouvir. Eu queria ouvir, mas não segurei. E agora, na hora de orar, vou ter que perguntar de novo, na frente de todo mundo. Pratique a escuta ativa. E uma das coisas que a gente aprende para a escuta ativa é processe o que você está ouvindo. O nome do seu marido é Mário. O nome dele é Mário. Vamos orar por ele. Processe. Se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Se você escolher ir para lá, eu vou para cá. Ele ouviu. Ouviu com atenção, de entender, não apenas só para dizer que perguntou. Igual alguém diz, está tudo bem? O outro não dá nem tempo de abrir. E aí, fulano, está tudo bem? Não está nada bem. O que foi que houve? Tem que parar para ouvir. Esta semana foi uma semana difícil. Me conta aí como é que foi. Difícil, né? Exercite generosidade relacional. Abra mão de preferências para promover a harmonia. Generosidade relacional. Abra mão da sua preferência. Em tempos de polarização, precisamos de pacificadores que reflitam o caráter de Cristo. Miroslav Volf, professor de teologia na Universidade de Yale, já refletindo sobre esse tempo que a gente vive. Precisamos de pessoas pacíficas, que consigam entender que cada um tem as suas preferências e ninguém é diminuído por isso. Então, nosso desafio para a gente praticar essa mensagem hoje no trabalho, por exemplo, abra mão de disputas por reconhecimento para fortalecer um espírito de equipe. Faça isso no trabalho que você vai ver. Trabalhe em equipe. Na família, perdoe ofensas antigas e valorize laços. Tem gente que guarda rancores do passado, ofensas do passado, porque um dia ele foi inábil em uma fala, descuidado em um comportamento. Então, na família, perdoe ofensas antigas e valorize os laços relacionais. Na igreja, trabalhe pela unidade, mesmo em meio às diferenças. Trabalhe pela unidade. E aqui, todo o nosso trabalho é feito em unidade. Tem várias equipes acontecendo. A equipe do Ministério Infantil, ó, veio buscar ajuda aqui. É uma equipe dando conta, outra equipe lá em cima dando conta, lá na frente, no estacionamento, em tudo quanto é lugar. Na igreja nós somos uma grande equipe. Vamos trabalhar pela unidade mesmo, sabendo que somos pessoas diferentes. Como é que você tem lidado com conflitos na sua vida? Com quem você hoje está em atrito e conflito? Você hoje não se dá bem com quem? Quem é a pessoa no seio familiar, no seio profissional e quem sabe até na igreja que você não está bem com ela? Quais são as áreas que Deus está pedindo para você tomar a iniciativa de paz? Tinha um colega meu bronqueado comigo, nesse final de ano, pastor. Eu mandei para ele um Feliz Natal. Precisa ver a alegria daquele camarada. Falei, Feliz Natal para você. O cara respondeu 300 mensagens. Obrigado para você também, para a Fatinha, para o Mateus, não sei quem, para a igreja, como é que está? Oh, precisamos tomar um café, precisa ver a alegria. Ele só estava esperando a iniciativa de que eu desse um alôzinho, uma mensagenzinha. Talvez Deus esteja trazendo você a lembrança de pessoas que você precisa dar um alô, fazer uma visita, mandar uma mensagem, levar o bolo que ele mais gosta,
convidar para tomar um suco, um pastel. Alguém falou comigo essa semana, hoje de manhã, essa semana vamos tomar um pastel? Tomar pastel não, comer um pastel. Falei, vamos. Quando? Qualquer dia. No final da tarde, especialmente quando eu fico aqui, que eu chego aqui de 2 da tarde, só saio de 11 da noite. Então, 5h30, pastelzinho, pastor, vamos lá. Iniciativas de reduzir mal-estar. Sua confiança em Deus tem moldado sua decisão nos relacionamentos ou você está confiando em si próprio? Eu vou perder aqui. Eu já perdi coisa consciente. Confiando que Deus é maior e Deus vai me dar de volta. A história de Abraão nos ensina que sabedoria para viver vai requerer de nós relacionamento saudável e isso exige coragem para enfrentar os conflitos com humildade. Fé para confiar que Deus proverá. Deus vai prover. Eu preciso crer nisso. E generosidade para priorizar pessoas acima de coisas, acima de posses. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que os processos. Tem gente que briga tanto por causa de coisa, por causa de processos, que magoa e machuca pessoas. Esse é um desafio do nosso tempo. Olha o que diz A.W. Tozer: quem confia em Deus pode abrir mão de tudo, pois sabe que jamais perderá o que realmente importa. Quem confia em Deus jamais perderá o que realmente importa. Hoje eu queria fazer um apelo, mas não quero expor ninguém, não. Mas eu queria que você pudesse se vulnerabilizar e permitir que o Espírito Santo de Deus mostre a você pessoas que você precisa se aproximar. Talvez tenham pessoas que você precisa perdoar. Talvez exista pessoas que você precisa mandar uma mensagem, tudo bem? Talvez existem pessoas que você precisa pedir perdão, você sabe que machucou, você sabe que você foi longe demais, e você precisa tomar a iniciativa de dizer, olha, pode dar um abraço nela aí, isso mesmo. Você sabe que machucou, você precisa tomar a iniciativa de abraçar, dizer me perdoe. Pessoas que você precisa investir tempo para construir pontes, ao invés de manter esse muro, esse distanciamento. E eu queria que você pensasse, ou se deixasse mostrar pelo Espírito de Deus, quem é a pessoa que Deus está me dizendo, está me falando, que eu preciso tomar uma atitude pacífica. Talvez seu cônjuge, ou quem sabe seu ex-cônjuge. Talvez seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Aquele chefe lá, amanhã, você está lembrando dele hoje, amanhã você vai chegar lá. E ele vai vir daquele jeito que gera essa reação em você. Você vai dizer, fulano, lembrei de você ontem lá no culto. Foi mesmo, foi. E orei por você. Orou por mim? Aqui tem uma história de uma menina muito bonita. A menina é bonita ou a história é bonita? A história é bonita. Essa menina também não é feia não, né, Deni? A Deni tinha um patrão, até o nome do cara eu sei, até hoje. Mas quanto tempo você não trabalha mais com ele? Quanto tempo que você não trabalha mais com o Gal? 2 anos. Mas lá atrás, 10, 15 anos lá atrás, ela tinha um problema sério com aquele patrão dele. E ela vinha, pastor, ore por mim, porque eu não aguento mais aquele camarada, ele pega sempre no meu pé. E a gente começou a orar por ele. Um dia, ela chegou para ele e disse assim, olha, eu orei por você. O semblante daquele homem mudou.
aqui na igreja, ela orou por ele. O semblante mudou, a relação melhorou. Quem é a pessoa hoje que Deus está te mostrando que você precisa dizer assim, olha, orei por você ontem na igreja. Lembrei de você hoje na igreja. Eu falhei com você, me perdoe. Ou então, se é você que tem que perdoar, já libera o perdão. Então eu queria que você pudesse mentalizar quem é a pessoa que você está em atrito, em conflito, e que você precisa ouvir a voz de Deus dizendo: perdoa, libera o perdão, promova a paz, sofra o dano. Pai querido, aqui estamos nós. Teu Espírito Santo está em nosso meio, agindo em nosso meio. Nesse momento eu creio que o Senhor está revelando pessoas às nossas mentes, pessoas que nós precisamos perdoar, pessoas que precisamos relacionar o perdão, pessoas que precisamos encurtar as distâncias, pessoas que nós precisamos tomar a iniciativa de paz, como Abraão nos ensinou nessa noite. Nós estamos dispostos a confiar no Senhor, que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai prover, que o Senhor vai nos sustentar. Nos ajuda, Senhor, a promovermos a paz nos relacionamentos. Nos ajuda a sermos mais tolerantes, mais pacientes. Nos ajuda a sermos menos bélicos, menos grossos, brigões. Nos ajuda a sermos mais amáveis, acolhedores, dispostos a perder a razão e às vezes perder até um bem, coisa material, para que nós possamos corresponder ao propósito de unidade que o Senhor tem para nós. Abençoe, ó Deus, cada pessoa nesse momento que pensou em alguém. Dê a coragem e a disposição de perdoar, de liberar o perdão, de dar um passo em direção. Abranda o coração dessa pessoa pensada ou lembrada, para que ela experimente agora a paz de Jesus, que excede todo entendimento. Nós oramos confiados no nome de Jesus, nome poderoso. Amém.